Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu quero convidar vocês a pegar o livro de vocês de Geografia, colocar no capítulo 5, que vai retratar sobre o Brasil, herança cultural. E este assunto vai nos mostrar a formação do povo brasileiro, gente. Essa formação que vai ser dada pelas diversas etnias, tá? E lembrando que etnia vem a ser um grupo definido por origens e por traços culturais. O que nós observamos é que a geografia do Brasil ela vai estar muito ligada, vai estar muito atrelada à história do Brasil. Quando nós falamos de Brasil, nosso país, nós precisamos lembrar que o Brasil está localizado na América do Sul. Logo, nós somos sul-americanos. E a história e a geografia do Brasil vai dar-se justamente em 1500, quando os portugueses chegam a essas terras. Lá no dia 22 de abril de 1500, os europeus chegam a essas terras do Brasil, que está localizada na América do Sul. O que nós podemos observar, gente, é que ao chegar aqui ao Brasil, os portugueses vão encontrar outros povos, que eram os nativos, que nós conhecemos comumente como os índios. E ao chegarem por essas terras, vai começar o processo da formação do povo brasileiro, que somos nós hoje. O que nós podemos observar? Que nós somos essa mistura e vai acontecer através disso a formação desse povo brasileiro, por quê? Vai começando a acontecer os cruzamentos. Por exemplo, o cruzamento do branco com o negro vai formar o mulato. Aí depois vem também um cruzamento do branco com o indígena, ou seja, a relação do branco com o indígena. Vai surgir o caboclo, ou também chamado de mameluco, tá, gente? Quando vocês ouvirem falar de caboclo ou de mameluco, se refere a aqueles que foram do cruzamento indígena com o europeu, o branco. E também tem o cafuzo, que é justamente o cruzamento do indígena com o negro. Então, esses cruzamentos, esses povos, formam o que somos nós, o povo brasileiro. Lembrando que quando os portugueses chegam aqui em 1500, já estavam os nativos, que nós chamamos de índios. Por exemplo, há algumas organizações não governamentais que dizem que quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, eles encontraram cerca de 6 milhões de índios, de nativos. Coisa que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, vai dizer não, foi menos. Foram cerca de 2 milhões de índios. O fato é que realmente existiam muitos índios naquela época e que, com o passar do tempo, os nativos foram se relacionando com os brancos, com os europeus, com os negros também que vieram para aqui para o Brasil. Em um primeiro momento, vale a pena lembrar que os brancos que vieram, os europeus que chegaram aqui primeiro, foram os portugueses. Vocês devem lembrar que os portugueses foram os primeiros a investir nas grandes navegações. O primeiro país a investir nas grandes navegações foi Portugal. Depois de Portugal, a Espanha segue também, seguindo nas grandes navegações, até chegar à França e chegar à Inglaterra, também que investiram nas grandes navegações. Então o Brasil começa a receber esses europeus, né, que vieram para cá e foram formando, juntamente com os nativos e com os negros, o povo brasileiro, que somos nós hoje. Então é a nossa formação, que dá a população brasileira. Um outro ponto também que eu quero lembrar vocês, que no primeiro momento foram os portugueses, mas também que depois dos portugueses também vieram para essas terras do Brasil os italianos, porque muitos italianos vieram trabalhar na lavoura do café. Eu quero lembrar que os portugueses trabalham na cana-de-açúcar, né, nos engenhos. Trabalham, entre aspas, na verdade, eles tinham os grandes engenhos de cana-de-açúcar, e nesses engenhos quem trabalhava, claro, eram os negros africanos. Mas os italianos depois vieram ao Brasil também para trabalhar, só que eles vieram para trabalhar na lavoura do café. Então você percebe que o nosso país é um país miscigenado, muito rico, porque há uma grande diversidade, tanto em etnia quanto cultural e religiosa também. Depois, eu também quero lembrar vocês, justamente quando os africanos vêm ao Brasil, e eles vêm ao Brasil de diversas regiões do continente africano. Então, vieram
de Angola, de Moçambique e de tantos outros países, né? Como Costa do Marfim, Guiné, a Nigéria. Então, vieram vários negros, mas esses negros vieram para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. E vieram para trabalhar, claro, como escravos, né? Muitos deles eram escravizados. Alguns até fugiam para os quilombos. Os quilombos eram refúgio para os negros, né? Eu quero citar aqui o mais importante desses quilombos, que foi o quilombo dos Palmares, onde muitos fugiam para se refugiarem nesse período de escravidão. Então, o fato é, a formação do povo brasileiro vai dar-se da mistura, não é? Do nativo, do índio, do branco europeu, mas também do africano. E daí somos nós, o povo brasileiro, tá bom? Então, isso é um pouco da nossa aula de hoje. Lembrando a vocês, não é, da importância do nativo, do índio, os portugueses, os europeus que chegam, depois italianos também chegam, e também, claro, da chegada dos negros africanos a este território, a essa porção, não é? E juntos eles formam o que é a população brasileira nos dias de hoje. Claro, né? Alguns negros ainda discriminados, por incrível que pareça, mas é o que acontece. Mas o fato é, nós somos essa mistura, né? Nós somos esse povo, né? Essa formação de nativo, de europeu, do branco, não é? E também do negro. Então, o índio, o nativo, o branco e o negro formam o povo brasileiro, que somos nós, não é? A formação do povo brasileiro se dá desta forma, tá bom? Quero pedir a vocês agora para fazer o exercício. Coloquem aí na página 127, 128, respondam essas questões. E depois nós temos as questões também de marca X, que está da página 129 a 132. É um exercício que dá para fazer tranquilamente, de uma forma rápida. Então vocês façam e me enviem, tá bom? Eu fico aguardando vocês me enviarem esta atividade. Mas fiquem com Deus e até mais.